Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 19 de setembro, o episódio é o de número 332. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. E, gente, eu estou muito feliz pela grande audiência que a gente está tendo nesses últimos dias, né? As impressões, né? As recepções, eu acho muito importante esse feedback, esse retorno para a gente poder melhorar aqui a forma de a gente passar informações para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu vou resumir aqui um pouco do cardápio de notícias que vamos apresentar a vocês. Gente, por exemplo, tem uma boa notícia aqui para as mãezinhas que estão precisando de fórmulas especiais para os seus filhos que têm alergias, né, a certas coisas e tudo mais. E já a gente fala a respeito disso, né? É um assunto que a gente tem dado amplo espaço, né, ampla discussão a respeito disso, porque o Ministério Público fez uma recomendação para a Prefeitura de Boa Vista a respeito desse assunto e já a gente fala sobre isso. Tem também aqui, gente, o enquadramento da Justiça Eleitoral em 4 candidatos a vereador condenados, né, por crimes diversos aí. Esses caras, eles foram barrados pela Justiça Eleitoral aqui em Roraima e já a gente fala o nome deles e por que eles foram barrados. Tem também, minha gente, uma outra notícia em relação à eleição municipal, um esclarecimento, na verdade, de um candidato que está negando que desistiu da campanha após o irmão dele, que é um vereador, ter falado que ele tinha se afastado da sua campanha. Já a gente fala a respeito disso. Tem também aqui a pichação de uma caminhonete e de um helicóptero de uma candidata a vereadora de Boa Vista. Já a gente traz a respeito disso, essa denúncia, né? Foi um BO, caso de polícia, né? E por falar em denúncia, policiais foram denunciados aqui por terem agredido um aluno. Isso, na verdade, é uma suposta agressão, né? A denúncia que aponta aqui uma suposta agressão de policiais contra aluno de colégio militarizado. Já a gente fala a respeito disso. E tem também, minha gente, por falar em militar, olha só, uma única mulher integra a equipe de bombeiros de Roraima, que está escalada para poder combater incêndios florestais no Amazonas, né, que é um dos estados que mais está sendo afetado pela estiagem, pelos seus efeitos, pela questão da fumaça, pela questão dos incêndios florestais e tudo mais. Fiquem ligados que a gente vai falar muito sobre isso. Tem o nosso zap da redação, 999715300, para você participar com essas sugestões, e também a seção de comentários do canal da Folha do YouTube para você. Então, deixa eu apresentar aqui a minha colega de redação no podcast de hoje, Paola Carvalho. Seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço mais uma vez aqui no Papo de Redação. Que legal, Paola. Vamos falar o seguinte: o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Boa Vista regularize o fornecimento de fórmulas especiais. É uma boa notícia aí para as mãezinhas que tanto cobraram isso, né? Uhum. E a Folha de Boa Vista está acompanhando essa situação, essas denúncias, essas reclamações das mães desde o início do ano, assim, né? Que elas têm falado que tem o fornecimento pelo Sernutri, né? Que é o Centro de Recuperação Nutricional Infantil da capital, está irregular desde dezembro de 2023, né? Dezembro do ano passado. E aí elas estão há quase 9 meses, né? Estamos em setembro, né? Pedindo pela regularização dessa fórmula que é voltada para crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, né, a PLV, e outros derivados também, né, que tem crianças especiais que têm alergia ao leite materno e precisam, né, se alimentar com a fórmula. E aí, ouvindo essas reclamações das mães, o Ministério Público Estadual, ele teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista e ele pediu regularização do fornecimento, né, no prazo máximo de 45 dias. Uhum. E aí, o Ministério Público comunicou isso à imprensa, né, na tarde de ontem, na quarta-feira, dia 18. Informou que a recomendação foi encaminhada pelo promotor de Justiça de Defesa da Saúde, que é o Igor Naves, ao secretário municipal de Saúde, o Renato Maciel de Mello, e depois dessa reunião eles discutiram, né, a normalização do serviço de distribuição dos leites especiais. Aí, na recomendação, o MP ressaltou que tem várias crianças com síndromes, deficiências, alergias alimentares que necessitam das fórmulas nutricionais e que não estavam recebendo
né, esse suplemento alimentar de forma adequada. E aí, essa disponibilidade dos leites especiais, segundo o promotor, ela compromete o bem-estar, ela compromete o desenvolvimento da criança, direito à alimentação adequada. E, realmente, a Folha BV, acho que inclusive uma reportagem da Adriele Lima, nossa repórter aqui, falando realmente, ouvindo as mães, falando sobre como que a falta da fórmula realmente estava afetando mesmo a qualidade de vida dos seus filhos. E acho que, acredito eu que o Ministério Público tenha levado isso também em consideração e pediu, né, que a Secretaria Municipal de Saúde faça essa regularização, né, nesse prazo máximo. A resposta da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Saúde, foi que 19 tipos de fórmulas já estão licitadas, né, já estão no processo licitatório, já está caminhando. Que bom. E que outras 10 ainda estão no trâmite, mas que há dotação orçamentária para aquisição de novos produtos. Aí o MP pediu que essa regularização, né, desse fornecimento seja feito o mais breve possível, por conta da alta demanda, né? E aí o MP falou que ele deu esse prazo de 45 dias, né? E o caso de não cumprimento desses 45 dias, aí ele pode adotar outras medidas, né? A Folha também entrou em contato com a Prefeitura sobre a recomendação, né? E a gestão municipal reforçou que a entrega vai ser regularizada, que ela teve reunião, né, com o Ministério Público, que escutou todas as... Confirmando, na verdade, o que o Ministério Público tinha falado. E que ficou esclarecido, segundo na Secretaria, que a entrega vai ser regularizada e vai ser finalizado esse processo licitatório. Cara, é uma excelente notícia. Eu quero parabenizar aqui publicamente o Ministério Público de Roraima, o fiscal da lei, né, que é uma entidade que eu respeito profundamente, né, que eu acho que está fazendo o seu papel, né, e parabéns aos promotores, né, parabéns por essa intermediação, e é uma boa notícia, né, gente? O que seria de muita gente sem o Ministério Público, hein? Você não concorda comigo? Eu concordo. E, Lucas, só para ressaltar, por exemplo, o Ministério Público, ele não está só atento à questão da gestão municipal, ele também está atento à questão da gestão estadual. Eles fizeram um termo de acordo com o governo do estado com relação à maternidade, por exemplo, teve denúncias de como que está a qualidade do serviço, né, lá na maternidade, e eles fizeram uma visita em loco, fizeram uma diligência na região, verificaram realmente que tem algumas coisas que precisam ser adequadas, que precisam andar um pouco, mas que ele falou que o funcionamento, a avaliação dele, o funcionamento foi que está ok, a maternidade, mas que eles vão continuar fiscalizando, fazendo diligências, fazendo visitas em loco para averiguar como que está a situação das unidades de saúde aqui também do estado. Então, não é só uma questão dos municípios, da capital, é realmente uma atenção para o todo. Com certeza, com certeza. Inclusive, você falou da maternidade aí, inclusive foi com o Ministério Público que o governo estadual se comprometeu a entregar a maternidade até setembro desse ano. Né? Então, de fato, claro que estava prevista para março desse ano e aí acabou sendo entregue em setembro. Né? O governo pediu um tempo a mais para poder, com o Ministério Público, para poder entregar a maternidade. São alguns exemplos que a gente usa aqui, né, da importância do Ministério Público para a sociedade de modo geral. Né? E eu também fico feliz que alguns promotores, eles reconhecem o nosso trabalho. Eles querem de fato que a gente que a gente cobre neles, né? Então eu fico feliz também e agradecer aí pelo Ministério Público existir. A verdade é essa, né? Acho que essa é a palavra que eu tenho que dizer, essa é a frase que a gente tem que dizer. Paula, muito obrigado pela participação, até uma próxima aqui. Eu que agradeço, Lucas, até a próxima. Valeu. Gente, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima reconheceu a inaptidão de 4 candidatos a vereador por causa de condenações deles na justiça. E os crimes, eles incluem estupro de vulnerável, tráfico de drogas, improbidade administrativa e dano ambiental. Os casos foram identificados até o momento em 4 municípios: Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis e Uiramutã. Gente, eu estou falando aqui de condenações com trânsito em julgado. Não estou falando aqui de processos que as pessoas respondem. Cara, existem dezenas e dezenas de candidatos aqui em Roraima que estão respondendo processo por algum tipo de coisa. E é difícil, né? Uma pessoa só, 2 pessoas a fazer esse levantamento, né? Mas eu digo uma coisa, gente, pesquisem demais sobre o passado dos seus candidatos.
É muito importante vocês saberem a respeito disso, né? Porque serão esses caras que vão representar, esses caras, ou essas caras, né? Porque eu tô falando de mulher também, que vão representar a vontade popular e vão pedir o seu voto. Estão pedindo o seu voto, né, gente? Então fiquem de olho aí, porque não é fácil não, né? A gente tá mal representado pra caramba quando a gente vê esses caras indo pras urnas, terem essa audácia de pedir voto pra gente. Mas vamos lá, gente, olha só, em Boa Vista, vamos falar aqui do caso de Boa Vista, né? Tem o caso de Boa Vista, Caracaraí, Rorainópolis e Uraimutã. Aqui em Boa Vista, na capital de Roraima, o Orlando Trindade, do PL, teve a candidatura indeferida pelo juiz eleitoral Breno Jorge Portela Silva Coutinho, em concordância com o parecer do promotor eleitoral Evandro Cerutti, o qual alegou que o candidato entrou na cadeia pública na cadeia pública de Boa Vista em 23 de agosto para cumprir pena por estupro de vulnerável. Olha só, gente. A sentença transitou em julgado, ou seja, não há mais recursos para poder reformá-la. O PL apresentou um pedido para substituí-lo por professor Ronald, que, por sua vez, também foi considerado inapto por ausência de quitação eleitoral. O partido foi procurado, né, mas não comentou esse assunto. Em Caracaraí, o torpescador do PDT foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral pela prática de crime contra o meio ambiente. O candidato alegou que o cumprimento da pena começou em 17 de março de 2015, mas a juíza eleitoral Noêmia Cardoso Leite de Souza, da 2ª Zona Eleitoral, ressaltou que os 8 anos de inelegibilidade dele começam, na verdade, a contar a partir do cumprimento integral da pena que encerrou em 2018. Portanto, ainda dentro do prazo de inelegibilidade. Nós procuramos aqui representante do PDT, que é o presidente estadual do partido, o Flávio Zaché, que ele destacou o seguinte, que esse candidato teve a pena extinta em 2018 e, portanto, está quite com a justiça e que, inclusive, uma certidão negativa de pescador comprova que não há qualquer informação que desabone as condições de elegibilidade. Em Rorainópolis, o candidato Seu Geraldo, do Podemos, teve a candidatura considerada inapta após ser condenado por improbidade administrativa que resultou em lesão ao erário e enriquecimento ilícito, o que culminou na suspensão de seus direitos políticos. O juiz eleitoral Raimundo Anastácio Filho, da 8ª Zona Eleitoral, reforçou que mesmo com a extinção da punibilidade declarada em 25 de janeiro de 2018, a inelegibilidade do candidato perdura até 25 de janeiro de 2026, estando ele, portanto, impedido de se candidatar ao pleito de 2024. Em nota, o Podemos esclareceu que no momento da pré-candidatura de Seu Geraldo, seguiu todos os procedimentos de praxe, incluindo a exigência de certidões negativas criminais, que foram devidamente apresentadas sem qualquer registro de impedimento. Dessa forma, segundo o Podemos, o partido não tinha como ter conhecimento prévio de qualquer inelegibilidade ou condenação que pudesse afetar sua candidatura. E a sigla diz que avalia a situação para poder adotar as medidas internas cabíveis. Lá em Uraimutã, o candidato a vereador Marquete, amigo da estrada, do PDT, teve a candidatura considerada inapta por ter sido condenado por tráfico de entorpecentes. Entorpecentes, em outras palavras, drogas, gente. Segundo o juiz da 7ª Zona Eleitoral, Ruberval Barbosa de Oliveira Júnior, o parecer do Ministério Público Eleitoral, o MP, apontou a existência de 4 ocorrências relativas ao candidato, sendo 3 delas relacionadas a processo judicial de competência do Tribunal de Justiça e uma multa administrativa por ausências às urnas. O candidato foi intimado a apresentar os documentos e o mesmo manifestou inexistir qualquer hipótese de inelegibilidade. No entanto, após consulta, o magistrado identificou que o candidato foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. É tráfico de drogas, né, gente? Olha só, hein? Que situação. E, lembrando também que essa condenação, ela transitou em julgado, ou seja, não tem mais recurso, desde agosto de 2011, com a extinção da punibilidade em novembro de 2016. Porém, mesmo com a extinção da pena, o candidato só poderá retomar sua capacidade eleitoral em 27 de novembro de 2024.
Da mesma forma como no caso do candidato de Caracaraí, o presidente estadual do PDT destacou que Marquete teve a pena extinta em 2016 e, portanto, está quite com a justiça. Ressaltou ainda o PDT que a certidão negativa dele comprova que não há qualquer informação que desabone as condições de elegibilidade. Agora, outra notícia, gente, ainda sobre eleições municipais. O candidato a vereador Bispo Júnior, do Novo, divulgou nota nesta quinta-feira, dia 19, para negar que desistiu da corrida eleitoral. A declaração foi feita após o irmão, o vereador Nilson Bispo, do Progressistas, ter falado do Bispo Júnior sobre seu afastamento para poder tratar de um câncer na garganta fora do estado. Nessa quarta-feira, dia 18, o Nilson Bispo declarou à Folha que desistiu da própria reeleição de vereador para cuidar da própria saúde mental e da campanha do seu irmão Bispo Júnior e, por conseguinte, né, da saúde dele, né, depois de ter descoberto esse câncer, né. A gente, de qualquer forma, a gente deseja solidariedade e que o Bispo Júnior ele se recupere bem, né, gente, e fique bem aí com saúde, assim como o Nilson Bispo, né, já que ele alegou também essa questão de saúde mental, né. Gente, ainda sobre eleições municipais, uma caminhonete e um helicóptero utilizados pela candidata a vereadora Bruna Cataratas, do PSD, foram pichados por vândalos na madrugada desta quinta-feira, dia 19. Conforme o boletim de ocorrência, Bruna deixou os veículos estacionados em um lava-jato localizado na Avenida Ataíde Teve, no bairro Alvorada. Ela não apresentou nenhum suspeito que possa ter cometido o crime, né? Foram pichados nos veículos, com spray vermelho, as seguintes frases: garimpeiros safados, garimpeiros criminosos, vão morrer e bandidos. E aí a Bruna registrou esse caso no terceiro distrito policial. Em nota, a equipe da Bruna Cataratas repudiou o ato de vandalismo contra os veículos que, segundo ela, são símbolos da resistência de sua luta. Para a campanha da candidata, as inscrições depreciativas são um ataque contra a dignidade de trabalhadores que lutam pelo desenvolvimento de Roraima. Lembrando também, gente, que a Bruna Cataratas ela é irmã do empresário Rodrigo Cataratas, né, um empresário garimpeiro que deixou todas as suas empresas aqui em Roraima, né, segundo ele, fechou todas as suas empresas e agora foi garimpar lá na Guiana. Gente, agora, por falar em caso de polícia, um aluno de 18 anos teria sido agredido por policiais militares que trabalham no Colégio Estadual Militarizado José Aureliano da Costa, localizado no município de Cantar, aqui no norte de Roraima. A Secretaria Estadual de Educação e Desporto, a SEED, informou que os envolvidos foram acionados, os fatos serão apurados e as medidas legais cabíveis serão adotadas. Conforme a denúncia enviada à Folha, a suposta agressão ocorreu na tarde dessa quarta-feira, dia 18, quando o estudante do primeiro ano do ensino médio chegou atrasado na escola. O policial monitor teria questionado o jovem sobre o motivo do atraso e encaminhado ele ao setor Corpo de Alunos, o CA, onde estavam outros monitores e o major à frente desse setor. O aluno teria relatado aos colegas que os policiais teriam mandado ele tirar a camisa e os sapatos para que verificassem se havia drogas com ele, né? Além disso, o aluno teria sofrido chutes e ameaças para não contar aos pais. Em seguida, teria sido ordenado a voltar para casa sem um conhecimento prévio dos responsáveis sobre o ocorrido. E a Secretaria de Educação se manifestou, né? Fez uma nota em que informa que os militares envolvidos na denúncia foram chamados a prestar esclarecimentos à Corregedoria da Polícia Militar, que os pais do estudante estiveram na SEED e foram recebidos pela Secretaria Adjunta dos Colégios Estaduais Militarizados, onde foram orientados a registrar um boletim de ocorrência. Esse caso será acompanhado pela Divisão de Desenvolvimento Psicossocial da pasta. E para finalizar, gente, uma notícia muito bonitinha aqui, né? O Corpo de Bombeiros de Roraima escalou 10 militares para atuar inicialmente por 30 dias no combate aos incêndios florestais no estado do Amazonas, que é um dos estados mais afetados por esse efeito da estiagem, da seca, de modo geral, aqui no Brasil. E entre eles está a soldado Maria Adelaide, de 39 anos, que é a única mulher no grupo.
Há 6 anos na corporação, Adelaide é especializada no combate a incêndios florestais e atuou no enfrentamento a queimadas ocorridas em Roraima no severo período seco passado, responsáveis aí por consumir aproximadamente 500 mil hectares do território roraimense. A missão Amazonas será o primeiro trabalho da Adelaide fora do estado nessa função de bombeiro. Ela diz que fica feliz pela responsabilidade, porque sabe da necessidade, ela tem a expertise, conhecimento dos perigos que as queimadas ocasionam ao meio ambiente. Diz também que percebeu a importância de nós roraimenses levarmos o nosso conhecimento, estarmos juntos com outros companheiros, colegas de Corpo de Bombeiros de outros estados, para atuar em prol da Amazônia. E a apreensão pessoal da Adelaide, gente, fica por conta das missões particulares que deixará aqui em Boa Vista, né? Por exemplo, o cuidado da filha de 12 anos e de seu irmão de 60 anos que é diagnosticado com retardo mental. E, segundo ela, são 2 seres humanos que vão ficar com um pedaço do seu coração aqui em Boa Vista. E ela acredita que todos os demais bombeiros tenham seus familiares deixados aqui com um coraçãozinho apertado. E com ela não é diferente. Ela disse que não pode deixar de ir para uma missão simplesmente pelo fato de ser mãe. Muito pelo contrário. Ela tem que se firmar como mulher, mãe, profissional, independente, segundo ela, né? E, gente, a Maria Adelaide e outros 9 bombeiros, incluindo o capitão Cláudio Coelho, de 48 anos, que é o chefe da missão, eles embarcaram nessa quinta-feira para Manaus e lá a equipe foi para lá com 2 picapes equipadas com kit de combate a incêndios e uma van. Na cidade de Manaus, eles vão ficar no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, na espera para serem escalados para combater incêndios, né, para ir para as missões nos municípios. Em agosto, o Amazonas decretou situação de emergência em suas 62 cidades por causa dos focos de incêndio e das fumaças que encobrem o estado. Só no mês passado, a unidade federativa registrou mais de 10.300 focos de incêndio, ocupando aí o 3º lugar desse triste ranking nacional, ficando atrás apenas de Pará e Mato Grosso. Só nos 19 dias de setembro, já são mais de 5.000 registros. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Triste, né, gente, essa questão dos incêndios florestais. Vamos esperar com que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível e desejar uma excelente missão, que Deus proteja os nossos bombeiros. São certamente bravos guerreiros que tem todo o nosso respeito. A instituição Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas do Brasil, seja qual for o estado, né? Aqui em Roraima tem todo o nosso respeito. Gente, muito obrigado pela sua companhia aqui no podcast Papo de Redação desta quinta-feira, com os trabalhos técnicos de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e te convido a acompanhar as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, e a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, LUCKEZI, para você facilitar aí a tua busca aí, né? Muito obrigado, minha gente, Deus abençoe vocês. Amanhã, às 6 horas da tarde, a gente volta, se Deus quiser.